Recentemente foi lançado Hogwarts Legacy, o jogo que expande o universo da franquia Harry Potter. Muitas polêmicas já surgiram desde o seu lançamento e elas sempre acabam na mesma pessoa, a autora dessa obra, J.K. Rowling. Toda essa discussão traz aquela velha dúvida que a gente sempre se pergunta: tem como separar o artista da sua obra? Bom, primeiramente eu queria dizer que esse meu vídeo todo é baseado num texto da Charlie Jane Anders. Ela é uma escritora de quadrinhos da Marvel trans. Então recomendo muito que vocês leiam esse texto, vai estar na descrição desse vídeo. Mas vamos para o assunto do vídeo então. É possível separar o artista da sua obra? Depende. Eu sei que essa não é a resposta mais legal de se dar, até porque parece que eu estou em cima do muro. Mas eu vou explicar um pouquinho meu posicionamento. Para mim, existem obras que são sim separáveis dos seus autores. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia não são exatamente relacionáveis com C.S. Lewis. Não por alguma coisa do autor em si, mas porque ninguém se lembra muito dele. É uma figura que os seus livros, a história que ele criou, acabam superando a sua personalidade. Já, por exemplo, os livros de Game of Thrones, é muito comum a gente ver que o nome do George Martin está maior do que o título do próprio livro em suas capas. A personalidade de George Martin é muito forte. Ele vai para entrevista, dá opiniões sobre a cultura pop. George Martin está atrelado à sua obra. Eu diria que existem duas esferas: a esfera técnica e a esfera individual. Elas são distintas, mas não necessariamente separadas. Nós temos autores como Stephen King, por exemplo, que todo mundo sabe quem é Stephen King. No entanto, as pessoas não leem os livros de Stephen King por ser ele, a pessoa Stephen King, mas sim porque ele possui uma constância de qualidade nas suas obras. Tu sabe que ao ler um livro do Stephen King, ao ver um filme baseado na obra do Stephen King, tu vai achar certos elementos que te agradam por causa da qualidade técnica desse autor. Já a pessoa Stephen King não é tão relevante assim. Mudando um pouco o âmbito artístico, Kanye West é um artista que transicionou um pouco nesse sentido. A gente tinha antigamente músicas muito boas do Kanye West e se ouvia Kanye West por causa da sua qualidade musical, mas nos últimos tempos é impossível ouvir Kanye West sem pensar em todas as suas polêmicas que ele está envolvido. E é nesse ponto que a J.K. Rowling se encaixa, na minha opinião. Ela fez da sua obra uma parte atrelada à sua personalidade, e isso é um esforço ativo da autora. A gente vê constantemente o nome dela nos novos filmes da franquia, nos sites que expandem o universo, e agora em Hogwarts Legacy. A autora, ela faz da sua arte inseparável de si mesma. E para o leitor e consumidor, é um esforço contínuo tentar fazer essa separação. Não à toa que esse assunto ainda é muito relevante. Todo mundo que gosta de Harry Potter já pensou: poxa, mas a obra é tão boa, será que eu não posso separar? Porque incomoda. Outro aspecto que faz o autor ser separado da sua obra é a sua posição social. J.K. Rowling é uma mulher hétero, cis, branca, norte-americana. Agora, se um artista é, por exemplo, transexual, como a Charlie, que eu citei no início desse vídeo, eu posso garantir para vocês que a personalidade dessa pessoa vai ser julgada antes da sua obra. Quantas vezes vocês já não foram ouvir um artista, ler um livro, ver um filme, por saber antes que havia uma minoria social sendo representada naquela obra e não necessariamente por causa da obra? Isso não é uma crítica. É bom que a gente comece a fazer isso, mas é importante também que a gente tenha noção. Nesses casos, a obra não é separada do artista. Pessoas periféricas não possuem o privilégio de terem sua personalidade separada da sua obra. Então, Harry Potter é uma obra transfóbica? Na minha opinião, sim. E não, tu não vai achar nada transfóbico de fato em falas, em roteiro, mas não é sobre isso que eu tô falando. A gente tem que pensar que quando a gente tá vendo Harry Potter, quando a gente tá jogando Hogwarts Legacy, que é uma expansão do universo, aquele universo ele veio diretamente da mente da J.K. Rowling, uma mente transfóbica. A outra coisa que a gente tem que pensar é que é uma obra que dá milhões de dólares para a criadora desta obra. É como se a gente estivesse constantemente injetando dinheiro ali para que ela tivesse mais lugar para falar as coisas que ela fala. Essa questão do dinheiro ir para pessoas negativas não acontece só com a J.K. Rowling. Greg Ellis é um dublador que trabalhou em mais de 20 vozes agora para Hogwarts Legacy. Em poucos dias atrás, ele lançou um tweet com palavras muito afáveis à autora da saga. Não, curiosamente, Greg Ellis é um trumpista, antifeminista, que divulgou vídeos íntimos da sua ex-esposa como uma maneira de vingança e também tem uma medida restritiva por violência doméstica. Coincidência? Eu acho que não.
A obra da J.K. Rowling não deve, na minha opinião, ser separada da autora. A gente aceitar que a obra da J.K. Rowling é maior que os comentários dela, do que a mente dela, é um soco no estômago da comunidade que tá há tanto tempo pedindo pra gente fazer um boicote a essa mulher. Isso fala muito também sobre a nossa dificuldade de abstração. Isso eu acho que até vou fazer outro vídeo eventualmente sobre isso. Mas diversas pessoas da comunidade trans pediram para que as pessoas não jogassem Hogwarts Legacy. Um pedido simples, não joguem um videogame. No momento da gravação desse vídeo, o jogo já alcançou um pico de 474.414 jogadores simultâneos. A gente se agarra nas obras que fizeram nossa infância, porque no momento distante elas nos fizeram sonhar e voar. Quanto mais a gente envelhece, mais a gente quer esse sentimento de novo, porque mais difícil é ter ele. Mas qual o custo de você ter esse sentimento? Muitos fazem desses gostos seus traços de personalidade, ficam pessoalmente ofendidos quando alguém dá uma opinião como a que eu tô dando nesse vídeo. Roland Barthes era um teórico da comunicação que falava muito sobre a mitologia da mídia. Diversos símbolos e formas que a gente vê na televisão, nos filmes, nos livros, servem para criar uma aura além daquela do que já existe. Então, por exemplo, o fato de existir Harry Potter cria toda aquela magia em cima da autora. Muito pode se pensar de que ela tem essas opiniões, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa genial, que escreveu uma obra incrível de fantasia. Isso cria aquela mitologia. No entanto, se a gente for quebrar bastante até o final, é simplesmente uma mulher transfóbica que escreveu uma obra legal sobre bruxos. Acho que pode ser uma questão um pouco mais individual nesse caso, porque tá pegando muito no emocional de uma galera que cresceu vendo essa porra. Como eu disse, às vezes a gente é obrigado a separar a obra do autor, mas é muito difícil. Eu não sabia. E quando eu comecei a ler Harry Potter com 12 anos de idade, eu não sabia que ela era uma maldita. Então eu não vou brigar com nenhum amigo que jogar Hogwarts Legacy. Agora, eu na caminhada pra tentar ser uma pessoa um pouco mais sensível, eu não vou.